Quando você começa a admirar alguém que simplesmente esquartejou uma pessoa e passa a pensar, ah, eu faria o mesmo, ah, tá certo, ah, tem que ser assim mesmo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. A Netflix lançou uma produção sobre o caso da Elise Matsunaga e o roteiro faz um esforço constante para transformar a protagonista, a Elise, na vítima do próprio roteiro, da própria situação, do próprio enredo. Tudo ao redor parece existir para justificar as decisões que ela tomou. As pessoas próximas são sempre retratadas como extremamente cruéis, abusivas, não tem ninguém legal ali no convívio dela, na família, é todo mundo abusivo e tóxico. Enquanto a obra trabalha o tempo inteiro para despertar essa empatia do espectador por ela, exclusivamente. Isso me incomoda muito. Eu não tô dizendo que ela não sofreu, nem que não existiam traumas ou abusos na vida dela, mas sofrimento até pode explicar alguns comportamentos, realmente, algumas mudanças, mas não justificar as barbaridades feitas. Existe contexto, existe explicação, mas isso é completamente diferente de justificativa. Mas esse filme parece querer que você realmente compreenda e em alguns momentos quase espera que você passe pano para tudo aquilo que ela fez. Isso me lembra muito a discussão que aconteceu com o primeiro filme do Coringa, onde muita gente passou a admirar o personagem porque se identificava ou tinha empatia com o sofrimento dele, mas acabava esquecendo as atitudes que continuavam sendo moralmente condenáveis que ele tomou. Aqui acontece algo muito parecido. E existe um outro problema muito importante. O filme praticamente ignora os elementos relevantes do próprio processo. Há laudos periciais, investigações reais do processo, que justamente apontam indícios muito claros de que houve sim uma premeditação, não foi só uma atitude por impulso. Além disso, houve também a própria confissão do crime. Nunca girou em torno de uma reação impulsiva de mera sobrevivência. Não. Mesmo assim, o filme privilegia justamente a versão apresentada pela própria Elise, a autora do crime, deixando em segundo plano informações que poderiam levar o público a uma interpretação muito diferente dos fatos. Isso torna a obra extremamente irresponsável, porque há uma linha muito tênue entre explicar o que alguém fez e glamourizar, criar simpatia por essa pessoa. E o pior de tudo é que parece que a Netflix cruza esse limite com uma certa frequência em seus conteúdos, principalmente voltados a casos criminais. O resultado tá aí. Depois de praticamente toda a grande produção criminal, surgem fãs, perfis de admiração, vídeos e fotos enaltecendo os criminosos e pessoas tratando essas figuras tão cruéis como se fossem celebridades, cara. Mas tem uma consequência ainda mais grave nisso tudo. Enquanto quem cometeu o crime ganha um retrato super complexo, humano e emocionante, a vítima vai simplesmente sendo apagada, esquecida. Mas, cara, existe uma família que perdeu um filho ou uma filha, um pai ou uma mãe, um irmão que seja, ou então simplesmente alguém que ama muito. E essas pessoas simplesmente tiveram suas vidas destruídas para sempre e continuam tendo que conviver com todos esses traumas todos os dias, com essa dor todos os dias. São famílias que perderam alguém muito amado, muito importante e que quase nunca recebem essa mesma profundidade ou cuidado ou a mesma empatia de quem praticou esses crimes assim tão cruéis e atrozes. E isso sim, para mim, é profundamente desrespeitoso. Quando uma obra faz o público sair admirando quem destruiu um lar inteiro, ela deixa apenas de contar uma história. Ela influencia a forma como a memória será lembrada. E tem um impacto sobre o qual quase ninguém fala, os familiares. Sim, eu acho que deve sim ser conversado sobre esses casos e tal, para a gente criar uma certa consciência. Mas imagina só, você perdeu um ente querido de uma forma extremamente brutal e anos depois, ou então simplesmente para a vida toda, você abre a internet e continua encontrando gente admirando, defendendo quem simplesmente destruiu a sua vida e a vida de quem você ama, defendendo quem tirou esse seu filho ou filha, ou a sua mãe, um irmão, alguém que você nunca mais vai ter a chance de ver de novo, de conversar de novo, de dar um abraço. Imagina só você no lugar dessas pessoas tendo que assistir essas produções romantizando o executor, cara. E além disso, ver tantos comentários e pessoas dizendo que faria o mesmo, que foi certo. E aqui a discussão moral não é nem sobre o que o cara fez ou deixou de fazer. Eu quero deixar isso bem claro, tá? O cara realmente pode ter sido uma pessoa terrível, mas dizer que a vítima mereceu o destino que teve, quem sente o golpe é justamente quem ficou. A vítima morreu, mas quem paga a conta pelo resto da vida, quem sofre
pelo resto da vida são justamente, de novo, as mães, a família, as pessoas que gostavam daquela pessoa que foi perdida. E eu te pergunto, isso é justo? E pior do que isso, não me parece um caso isolado. Essa não é a primeira vez que a plataforma faz esse tipo de coisa. Depois das temporadas de Monster, por exemplo, surgiram fãs, perfis de admiração, pessoas simplesmente tatuando o Jeffrey Dahmer, cara. E uma parcela do público demonstrando uma simpatia excessiva e complacência com essas figuras, tipo o Ed Gein. Já as vítimas deixam de ser pessoas com sonhos, família e uma história para ser vivida, simplesmente para se tornarem só um capítulo na jornada do criminoso, um recurso narrativo da história de quem destruiu as vidas delas. Outro exemplo desse padrão de comportamento da Netflix foi o documentário que eles fizeram sobre a Suzanne von Richthofen, que gerou uma enorme polêmica por conta do pagamento absurdo que foi feito à própria condenada para participar do projeto, e lá ela tá rindo, tá viva, tá de boa, mas as vítimas não têm importância. E eu acho que eu tinha que falar sobre isso porque realmente me incomodou muito. E por ser um comportamento que vem sendo repetido, acho que as pessoas têm que dar um holofote para isso, para despertar um pouco mais de sensibilidade e fazer a Netflix deixar de ser tão irresponsável com as coisas que ela tá fazendo e com as pessoas que ela atinge com isso. Mas é isso, essa é a minha opinião, tá? Comenta aqui o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo e me segue, porque aqui eu sempre trago indicações de filmes ou então simplesmente a minha opinião e críticas aqui a respeito de coisas que eu não concordo e de que eu acho ruim. Enfim, você nunca vai ficar sem ter o que assistir. É isso, tamo junto, até a próxima. Não esquece de comentar aí a sua opinião. Valeu e é nóis.